Entendi, você quer me entrevistar por causa desse primeiro vídeo que eu fiz. Mas é um vídeo muito ruim, é um péssimo vídeo, é o pior que eu fiz de todos. Ele é só uma propaganda, ele é o que o título indica, né? Em breve vai acontecer isso, 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 vamos mostrar isso, aquilo, é só isso. Não é nada mais que isso. E é um vídeo também muito confuso, cheio de alusões vagas a uma porção de coisas que não dá para as pessoas entenderem o que que é. É uma porcaria de vídeo. Muito confuso, muito sujo visualmente falando. Eu não sei por que você quer me entrevistar por conta disso daí. Tá bom, se você quer, a gente faz essa entrevista como você quiser. Tá bom, vamos lá então. Tá. Pensamentos desenraizados em Flusser. O Flusser é um filósofo muito provocador, muito questionador. Ele, de certa maneira, procura voltar para aquelas raízes filosóficas que são o desenraizamento, justamente. Ele procura voltar para aquilo que é o mais o que está mais na origem da filosofia, aquilo que o Sócrates praticava, aquilo que os céticos praticam, que é a constante provocação do pensamento, a constante reflexão a respeito das coisas, o constante questionamento. Ele chega a construir teorias realmente, mas o conjunto das teorias dele é construído nesse clima de provocação, de questionamento, de desenraizamento, um clima de desfixação do pensamento, um clima em que se procura tirar o que está sob os nossos pés, servindo de base, de sustentação, de segurança, de certeza. Diante do pensamento do Flusser, a gente perde as certezas, a gente perde o chão. Não é? E ele próprio se considera um pensador sem fundamento, sem sustentação, sem base, sem chão, assim como uma pessoa sem fundamento, sem base em qualquer cultura específica. Um cidadão do mundo, como ele dizia, um Bodenlos, sem chão, um sem base, um sem fundamento. Então, o que acontece comigo é o seguinte: o Flusser é uma das minhas mais fundamentais referências. Eu comecei a mexer com filosofia através dele, indo assistir palestras dele quando eu ainda era criança. Cara, vai ser E isso quer muito dizer que o meu divertido pensamento, de fazer. certa maneira, é enraizado no do Flusser, em larga medida. Tem outras referências, muitas, mas a mais fundamental, sem dúvida, é o Flusser. E isso me coloca numa situação paradoxal, porque eu sou enraizado num sem raiz. Não é? Quer dizer, as minhas raízes estão em um pensador que não tem raízes. O livro voando em direção a uma tela. O que é isso? Isso é uma referência também ao Flusser e, por outro lado, à minha própria vida. Eu passei assim a minha infância e a minha adolescência inteira escrevendo muito. Eu escrevia histórias de ficção e eu achava que eu ia virar escritor. E muita gente achava isso, meus professores diziam isso. Depois, com o tempo, as coisas mudaram para mim. Eu comecei a perceber que a escrita deslanchava melhor, funcionava, andava melhor para mim quando eu escrevia para que aquilo fosse encenado de alguma maneira. Eu comecei a lidar com teatro, teatro amador, fui ator amador por muito tempo e acabei mexendo com dramaturgia, escrevendo para teatro. E depois eu fui me apaixonando cada vez mais por cinema e também por histórias em quadrinhos. Todas essas artes dependem muito do roteiro. O roteiro faz uma diferença enorme nelas. E essa coisa do roteiro ligado com a imagem foi sendo um pouco, para mim, um caminho do texto escrito para o texto a ser transformado em vídeo, um caminho em direção ao vídeo. Mas existe mais nisso, porque essa minha história de vida está ligada a uma certa influência flusseriana também. O pensamento do Flusser trabalha sempre com uma dialética entre a linguagem textual e a linguagem imaginística, ou linguagem por imagens.
O texto tem uma dimensão linear em que se coloca uma coisa após a outra. Essa dimensão temporal que é típica do conceito. E do texto brota um pensamento de tipo conceitual ou histórico, que alinha as coisas, que pensa as coisas temporalmente, um conceito após o outro, formando uma construção ao longo do tempo. No caso da imagem, não. Opa, parece que eu tô com um problema de edição aqui. No caso da imagem, nós não temos essa dessincronia, essa diacronia do texto. No caso da imagem, nós temos uma porção de informações sincronicamente colocadas de uma vez só ali. Temos duas linguagens diferentes. E segundo Flusser, elas se opõem. Quando a imagem surge na história da humanidade, elas surgem como uma forma de representação do mundo natural para nós. O ser humano se torna ser humano, ele surge como ser humano na medida em que ele se afasta da natureza, na medida em que ele não vive mais mergulhado na natureza como um outro animal qualquer, na medida em que ele reapresenta a natureza para si mesmo, na medida em que ele vive ligado a representações da natureza muito mais do que diretamente a natureza. E essas representações no começo são imagens. Mas as imagens que reapresentavam a natureza para o ser humano começam a se transformar, na linguagem do Flusser, em biombos, que vão aos poucos tapando a natureza, vão afastando o ser humano da natureza, porque o ser humano começa a viver em função dessas imagens, tratando essas imagens como se elas fossem a realidade, e não mais como se elas fossem um caminho para a realidade. Mais tarde, o que vai acontecer? Vai surgir a escrita. O texto vai surgir como uma maneira de rasgar, despedaçar esse biombo que está entre nós e a natureza, para que nós nos aproximemos de novo da natureza. Então começam a surgir os textos teóricos, começa a surgir o pensamento teórico que procura reencontrar a verdade para além das imagens, que procura, de maneira iconoclasta, não é, ultrapassar as aparências e chegar na realidade natural. Mas, aos poucos, o que vai acontecendo? Assim como antes, a gente havia ficado perdido na idolatria, na adoração de imagens que passaram a cobrir o nosso acesso à natureza, impedindo esse acesso, nós agora passamos a ter a textolatria, passamos a adorar os textos e tratá-los como se eles fossem a nossa grande referência, e não como se houvesse uma referência para além deles, que seria a realidade reapresentada por eles. Eles deixam de reapresentar a realidade e passam a ser, mais uma vez, biombos, que cobrem a realidade e ocultam a realidade da gente e nos afastam dela. E a partir daí a gente passa a ter 2 graus de afastamento em relação à realidade. Porque tínhamos as imagens e agora temos, além das imagens, os textos que tentavam desmanchar as imagens para chegarmos na realidade. E agora os textos nos impedem. Então nós temos que atravessar essa barreira dos textos e atravessar a barreira das imagens para chegarmos na natureza, para nos reencontrarmos com as nossas origens animais na natureza, digamos assim. Mas aí o que vai acontecer? Vai acontecer uma dialética, um embate ao longo da história entre a linguagem na forma de imagens e a linguagem na forma de textos. E por isso também entre um pensamento de tipo imaginístico, sincrônico, e um pensamento de tipo textual, não é? Diacrônico, em que as coisas vão sendo postas uma após a outra e vamos pensando na forma de processos. O pensamento por processos ajuda a entender o processo de formação das imagens. Mas o pensamento sincrônico das imagens, o pensamento imagético, nos ajuda a decifrarmos o texto, porque nos ajuda a termos a visão global daquele conjunto do que o texto está procurando dizer. O texto nos esconde coisas na sua linearidade. Nos esconde coisas por quê? Porque ele é ainda mais abstrato do que a imagem. Veja só, a imagem nos esconde a natureza porque ela não é como a natureza. Ela é mais abstrata. Ela tem apenas 2 dimensões, a altura e a largura. E ela não tem a dimensão espacial, não é, que a natureza tem para nos cercar, e ela não tem a dimensão temporal que a natureza tem. Já o texto tem apenas a dimensão linear, a dimensão temporal, a diacronia,
uma coisa após a outra. Ele já não tem nem a largura e a altura, ele é mais abstrato ainda que a imagem. E depois nós vamos ter as imagens técnicas, a tentativa de recuperar o mundo jogando contra os textos imagens que são produzidas por textos, como as imagens de câmeras de fotografias, porque são produzidas por teorias que serviram à construção dos aparelhos fotográficos. Essas imagens, a princípio, tentam romper o campo da textolatria para que nós possamos reencontrar a realidade para além dos textos e para além das imagens que estavam atrás dos textos. Então vamos ter essas novas imagens, como as fotografias, que são muito mais realistas, parecem muito mais com a natureza fotografada, né? Ou com a realidade fotografada. Mas isso é uma ilusão de encontro com a realidade, porque ela ainda é uma reapresentação mediada por textos teóricos, os textos teóricos da química que fazem a tinta daquela fotografia, os textos teóricos da ótica, que é uma área da física, né, ligada à produção da câmera e etc. E vamos ter finalmente, baseadas em cálculos, teorias que constroem imagens digitais, em que nós temos distribuições de pixels, pontinhos de luz e cor que vão formando imagens, segundo cálculos ligados à geometria, onde nós trabalhamos com a noção de ponto como básica, como fundamental. Mas o que é o ponto? É algo ainda mais abstrato do que aquela linearidade da sequência de conceitos. Não existe antes e depois na matemática. Então, veja só como a gente vai se afastando da natureza cada vez mais, colocando representações após representações, e cada uma delas se tornando mais abstrata, apoiada em abstrações maiores, e nos afastando cada vez mais da natureza. Nós vamos construindo um mundo ao nosso redor que é inteiro artificial, cada vez mais, e vamos ficando presos a esse mundo artificial. A imagem que o Flusser tem disso é a de que nós conquistamos uma certa liberdade quando nós nos afastamos da natureza, porque a natureza é um mundo de coisas dadas, coisas que estão ali como estão e que não foram feitas por nós. O mundo artificial criado por nós é um mundo em que nós deliberamos, nós decidimos como as coisas serão. Mas só até um certo ponto, porque chega um ponto em que toda essa construção artificial começa a nos dominar, começa a nos controlar. Nós começamos a ser condicionados por fatos criados por nós que passam a ser tão sólidos e tão pouco maleáveis e tão pouco abertos à nossa manipulação quanto os dados da natureza. Um poste, nós passamos por ele na rua como se ele fosse uma árvore pela qual nós passamos na natureza, está lá dado. Nós perdemos o costume de olhar para aquilo como algo feito pelo ser humano e que poderia ser feito de outro modo, que poderia ser questionado, que poderia ser reformulado, que poderia não ser, por exemplo. E Flusser vai fazer todo esse questionamento de um mundo em que as coisas tendem a ser cada vez menos questionadas. Por quê? Porque nós perdemos cada vez mais o nosso controle deliberado sobre a criação desse mundo artificial em que nós estamos. Porque esse controle deliberado começa a recair nas mãos de aparelhos que foram criados por nós e que vão decidindo cada vez mais no nosso lugar, por nós, e que vão inclusive condicionando e controlando cada vez mais o nosso próprio comportamento. Essa é, grosso modo, a visão flusseriana da coisa. Nesse conjunto de coisas nós podemos visualizar em que lugar se posiciona o livro, ou o pensamento textual que está inscrito no livro, voando para uma tela, para agora se apresentar num filme digitalizado na internet. Eu vou procurar recuperar criticamente esse clima de oposição entre texto e imagem, e nós vamos ver textualidade muito presente nesses vídeos todos. Vão me ver lendo, vão perceber que estão sendo lidos textos, e é dessa leitura de textos que vai brotar todo o conjunto das cenas que vão se desenrolando nos vídeos. E os textos foram escritos também por mim. Eu sou roteirista dessa bagaceira toda aí. Os quadrinhos são uma paixão que se desenvolveu
Para mim, meio que junto com a paixão pelo cinema, eu acho que são duas artes muito parecidas, muito próximas sobre vários aspectos, e pretendo utilizar muito nesses vídeos a linguagem dos quadrinhos, muito mesmo. Cara, vai ser muito divertido. Assim, a gente tem essa cena do cachorro mordendo.